E aí? Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um discurso aqui na internet que vai de encontro direto e reto com o ideal do pensamento religioso, seja ele qual for, seja de qual religião for. Do meu jeito, eu costumo deixar bem claro que eu odeio as religiões independentemente de qual religião seja, mas ao mesmo tempo, eu tenho um discurso bem aberto sobre isso aqui no nosso templo, lugar que nós abrimos para atendermos as pessoas que precisam de ajuda de alguma forma. Hoje então, o assunto é sobre isso. Como é possível falar por aí que eu odeio as religiões, mas ao mesmo tempo ter um discurso inclusivo quando se trata aqui do nosso templo? Será que isso é algo incongruente? Será que é uma dissonância cognitiva? Será que eu estou enganando todo mundo, hein? Para explicar sobre isso, claro, eu vou dividir este vídeo aqui em duas partes, até porque essa questão apareceu lá no TikTok. O lar sagrado dos magos anjos, que é um termo que eu costumo usar aqui no meu canal para falar das pessoas que não tenham intenção alguma de aprender qualquer coisa de verdade, que tem a visão mais superficial das coisas e que tem certa limitação cognitiva, por assim dizer. A segunda parte, é claro, eu falo sério. Seja muito bem-vindo, meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista pós-graduado em neuropsicologia e quero convidar você a falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Beleza, meus queridos magos anjos, seres de luz em meio à escuridão desse mundo. O assunto de hoje vai ser muito complicado de conversar com vocês porque nós vamos precisar de uma certa coisa que vocês não estão lá muito acostumados, algo mágico muito raro, mas que é essencial para o que virá a seguir. A gente precisa falar um pouquinho sobre liberdade. Liberdade é um conceito muito difícil de explicar, realmente. Primeiro porque ele é muito controverso, segundo porque ele é mal compreendido, terceiro porque ele é muito amplo e quarto porque a gente vive num país religioso. Tá, nessa primeira parte aqui eu vou começar de trás para frente, tá? Porque eu acho que é muito mais útil para todo mundo e também é o mais fácil de entender. A religião precisa, ela necessita, ela sobrevive na falta de liberdade. Se a religião te dá liberdade, ela te perde, porque a liberdade faz com que você comece a se questionar sobre as regras, se elas são realmente úteis ou se elas estão lá só para te manter no cabresto da religião, por exemplo. A religião cria em si regras sociais de convívio, para visões de vida e tudo mais. É exatamente por isso que existe a tal da intolerância religiosa, que é exatamente a forma de ver o mundo quando ele se torna compatível, ou melhor, incompatível com as regras de convívio que você tem por conta da sua igreja ou religião preferida. Pensa bem aqui comigo. Que mal há em uma pessoa qualquer manifestar um gênero diferente do que você acredita que é certo? A pessoa manifestar um gênero diferente do que você acredita ser correto não influencia em absolutamente nada na sua vida. Você não precisa fazer a mesma coisa que essa pessoa, você não precisa necessariamente conviver com essa pessoa, você não precisa necessariamente nem conversar com ela se não quiser. É claro, eu estou falando aqui dessa forma para que fique claro e compreensível para o Mago dos Anjos, porque no fim das contas não há absolutamente nenhuma diferença de você conversar com um hétero ou com uma pessoa de gênero fluido, por exemplo. Ambos são humanos, saca? Enfim, por que algumas pessoas têm essa percepção de que o que o outro faz, mesmo que de nenhuma forma interaja com a sua vida, está errado? Porque você aprendeu que sempre tem que ter alguém mandando em você e você precisa seguir cegamente esses mandamentos? É por isso que você acredita dessa forma? Agora, o grande problema é que, como você aprende essa dinâmica desde cedo na sua vidinha, você replica ela para outras coisas da sua vida. Se você aprende que tem que ir no culto todo domingo, não importa se a outra pessoa é de outra religião. Se você não fizer isso também, você vai para o inferno. Agora, o que a religião também nos ensina desde cedo é que você precisa combater isso. Combater a forma do outro de ver a vida, se ela for diferente da sua. Isso vem desde a Idade Média, talvez desde antes disso, quando a igreja e o Estado se uniram para angariar mais dinheiros e terras. Se você não fosse cristão, você teria que morrer ou se converter, o que para muitas pessoas, principalmente para as mulheres daquela época, era praticamente a mesma coisa. Aqui está o problema. Eu não sou religioso e faço
um exercício constante de escapar dessas amarras, principalmente porque a magia prega a liberdade individual dentro de certos limites, claro. Isso quer dizer que eu posso odiar a religião, mas não tenho o direito de impor a você a minha forma de ver a vida. Ou seja, eu odeio a religião, e odeio mesmo. Acho que ela destrói sociedades, acho que ela destrói indivíduos, acho que ela destrói grupos, e o ser humano como um todo é destruído por ela. Mas sabe o que eu respeito? Você. Porque você é um ser humano e merece esse respeito, independentemente da forma como você vê o mundo. É claro que dentro de certos limites também. Se você for religioso e pregar a morte de uma pessoa negra porque Khan era de pele escura e fez merda, segundo a mitologia sua aí, eu vou denunciar você para a polícia mesmo. Agora, se você é cristão e está de boa, se é um bandista e não está perturbando ninguém, então que seja, não faz diferença nenhuma na minha vida, entende? E como eu sei que eu não sei tudo, mas sei que eu não tenho nenhuma condição de saber o que é melhor para você, eu respeito a sua vontade de ser religioso, de ter alguma religião e manifestá-la. E como eu sei a importância da crença para o ser humano médio, o que eu faço em um trabalho mediúnico é validar a sua religião e usar da sua crença para o seu progresso. Eu não uso a religião de fato, mas eu uso a sua crença na religião. É fácil assim. Eu espero que Deus te abençoe, que Oxalá te ilumine e que você consiga chegar mais rapidamente ao Nirvana. Amém. Beleza, Creus, agora é nós aqui, ó. Vamos falar um pouco melhor sobre esse lance de liberdade individual que parece ser tão complicado da gente entender nos dias de hoje, mas por que será, né? Vamos começar colocando o primeiro dos problemas que eu disse lá na primeira parte do vídeo, tá? Ele é controverso. A definição aristotélica, por exemplo, do conceito de liberdade tem a ver com conhecimento e é, portanto, a que eu mais gosto. A liberdade está baseada na possibilidade de realizar escolhas orientadas pela vontade, desde que a vontade esteja aliada ao conhecimento, pois é o conhecimento que é a ferramenta capaz de ampliar as possibilidades de escolha e tornar o indivíduo mais livre e capaz de realizar a sua finalidade, que é a busca pela felicidade. Isso é basicamente o que o filósofo diz sobre a liberdade dentro de um período muito particular que eu gosto muito. Agora, compare com a definição religiosa de felicidade, conhecida como conceito medieval de liberdade, tirado aqui do site Significados. Na filosofia medieval, a liberdade estava diretamente relacionada com a faculdade do livre-arbítrio. Os seres humanos são dotados de liberdade por Deus para que possam livremente seguir os ensinamentos dele e alcançarem uma vida virtuosa orientada pela fé. Percebe a diferença que eu trouxe aqui no capítulo anterior? Liberdade para um religioso é o conceito que te permite seguir o que Deus manda você fazer. Vou repetir. Na religião, você é livre para fazer o que Deus manda você fazer. Não sei você, mas eu acho isso meio contraditório. O problema é que nós estamos acostumados com essa visão dada pela religião e são poucos os indivíduos que realmente conseguem escapar dessa visão. A gente foi programado para ser livre, para fazer o que alguém nos manda fazer. E é aqui que está uma das coisas mais divertidas que a religião nos dá. A forma de interagir com pessoas de poder, por assim dizer. Veja bem, eu estou aqui no YouTube, eu tenho um canal e eu sou produtor de conteúdo, beleza? Eu tenho, de alguma forma, exatamente a figura de liderança, que não é tão diferente da figura de um professor para com um aluno. Eu não estou dizendo aqui, claro, que eu tenho mais conhecimento que ninguém, que eu tenho mais poder do que ninguém, ou coisa do gênero. Essa é uma situação inconsciente que afeta todos nós. Quando alguém tem um certo destaque, nós naturalmente entendemos essa pessoa como um líder. Então, quando eu estou aqui na internet e falo, olha, para mim a religião é uma coisa que não devia existir, algumas pessoas que estão ouvindo, principalmente aquelas com menor instrução acadêmica, naturalmente entendem que eu estou mandando que elas não sigam uma religião, embora eu sinceramente não me importe nem um pouco se você é ou não é religioso, entende? Agora, que tal se a gente conversasse um pouquinho sobre isso, mas assim, de igual para igual? Ou seja, deixa de lado aqui a minha posição de produtor de conteúdo e me veja como uma pessoa normal, que você encontrou no metrô, no ônibus, no terminal e que você nem sabe o nome. Como um igual, que é exatamente o que esse crânio aqui, ó, o Albert, simboliza pra gente, igualdade, eu posso expressar a minha preocupação com você vendo esse vídeo aqui ou um react do Casimiro, sei lá. Nesse sentido, o que você pensaria? Possivelmente algo como, mano, eu vou continuar vendo o que eu quiser porque ele não manda em mim, não é? Isso, tá certo, é isso mesmo, não mando mesmo.
E eu sei disso, e por isso eu recomendo coisas, porque quando a gente fala de religiosidade ou espiritualismo, eu tenho uma certa experiência, mas eu não te obrigo a fazer nada, e se você quiser continuar vendo o vídeo do Casimiro, do Rafinha Bastos, isso não vai me ofender de forma nenhuma, entende? É o seu momento, é a sua felicidade, é a sua situação, e essas coisas não estão ferindo ninguém, então qual o problema? Agora, dentro desse mesmo cenário, se eu usasse um vídeo do Rafinha Bastos ou do Léo Stronda, sei lá, para te dar uma dica de saúde. Olha, o Léo Stronda disse que comer brócolis faz bem. Isso quer dizer que eu estou sendo contraditório? Tô? Então peraí, vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre tomar o todo pelas partes ou as partes pelo todo. Se nós pegarmos a internet, televisão, rádio, outros meios de comunicação quaisquer, veremos que praticamente todas as pessoas que estão na mídia já falaram algum tipo de besteira na mídia. Agora, a gente não pode descartar tudo que é dito por essa pessoa só porque no geral a pessoa é um idiota, na mesma medida que a gente não pode achar tudo inteligente de uma pessoa porque ela disse uma coisa genial. O cara da Alemanha, do bigodinho, saca? Então, ele foi um dos primeiros a defender o antitabagismo, o que não desculpa o resto do que foi feito, nem desqualifica o efeito ruim do cigarro. Entende? Gandhi era um machista e misógino, mas isso não quer dizer que a gente deve deixar de lado que ele levou a Índia à independência usando a tal da Satyagraha, uma filosofia de luta não violenta, e com isso derrotou as forças do mais poderoso império do mundo e deu a liberdade para o seu povo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sacou? O grande problema está exatamente em termos da necessidade de vermos certas figuras como heróis, quando na verdade todos nós somos humanos. E isso não é possível, que sejamos certos em todos os aspectos da vida o tempo todo. A compreensão de que existem essas diferenças e que ninguém é perfeito é o primeiro passo para a gente ter, sabe o quê? Uma sociedade menos intolerante, porque a gente saberia que não somos índices para nada. Agora, sabe quem força essa pose de perfeição? Os líderes religiosos. Sabendo conscientemente ou não que a humanidade busca essa liderança infalível, os líderes religiosos não demoram muito tempo para vestir a carapuça e fazer miséria em nome dessa perfeição, porque como a religião cega, lembra? Então, a tendência é criar lideranças que não têm capacidade de pensar além do próprio umbigo e criam para si um ideal ético e moral baseado em experiências próprias, esquecendo a multiculturalidade do coletivo, fazendo com que uma regra seja imposta em nome do bom viver de todos. Só que esse bom viver geralmente também não leva em conta a individualidade e por isso ela se torna intolerante. Quando eu falo que eu odeio as religiões, eu estou sendo 100% sincero com você aqui. Eu odeio mesmo. Eu acho que elas te emburrecem, eu acho que elas te aprisionam, te castram e te dão uma sensação de culpa eterna, porque elas defendem ideais ultrapassados que são impossíveis de lidar. O fato de eu odiar a religião, no entanto, e ter o discurso aberto sobre isso, não quer dizer que eu tenha que impor a você essa visão. Porque eu sei como mago, ou seja, como filósofo do universo, que eu não tenho nenhuma condição de, em primeiro lugar, te obrigar a nada, e em segundo lugar, de saber o que é melhor para você. Eu te ajudo quando você pede ajuda, eu te respondo quando você pergunta, o que em nenhum dos casos quer dizer que você é obrigado a alguma coisa por mim, entende? A grande diferença entre eu, que sou mago, e um religioso, é que eu entendo e me importo com você como pessoa, quanto ser humano, não quanto religioso. Para mim, religião é completamente irrelevante nesse sentido. E por isso mesmo, é plenamente possível para mim odiar a religião sem odiar você, religioso. É plenamente possível para mim odiar a religião e invalidar a sua fé, porque eu te respeito como pessoa, não como um cabedal de crença. Eu vou ser seu amigo, sendo você católico, umbandista, budista, muçulmano, não importa, porque eu serei seu amigo, não amigo da sua religião. E se você me convidar para almoçar na sua casa, eu vou fazer uma oração com você porque eu respeito você. Se você me convidar para comemorar o Hanukkah, o Eid al-Adha ou o Natal, eu vou comemorar com você, porque isso não me ofende de forma nenhuma e porque eu respeito você. Respeitar você faz com que eu valide a sua fé, mesmo que eu ache ela uma grande bobagem. Intolerância é coisa de religioso. Não permitir que o outro manifeste sua fé é coisa de religioso, e eu não sou religioso, eu sou mago. Não somos nós que saímos por aí batendo em pessoas de outras religiões, fazendo guerra santa, explodindo prédio ou matando pessoas homoafetivas. Eu espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que foi até agora. Tchau.